A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos aqui, aqui, lições bíblicas, o corpo de Cristo. Essa é a primeira revista, do primeiro trimestre de 2024, tá? Na primeira lição foi falado sobre a origem da igreja e agora nós vamos falar sobre a segunda lição, que é imagens bíblicas da igreja, Então, as figuras que representam esse relacionamento de nós, da igreja para com Cristo, tá? Então nós quero fazer a leitura aqui do texto áureo, que é em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá bom? Temos a verdade prática, estamos na página 7, tá? Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Ótimo. E temos também a leitura na página 8 agora, a leitura bíblica em classe, tá? Que é de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 32. Você pode estar fazendo essa leitura aí na sua casa aí, ou acompanhando na sua revista, tá bom? Vamos para a introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio de páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam esse relacionamento, que descreve a função ou mostrar de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, como eu disse, a introdução vai falar que nos revela, que descreve a função e mostra de que forma a igreja é a habitação de Deus. E através dessas figuras e dessas imagens ao qual a Bíblia, a palavra de Deus, destaca de que nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, sacerdócio real, povo adquirido e assim sucessivamente. Então, como disse aqui na introdução, vamos falar dos principais pontos nesta lição, na lição 2, que é imagens bíblicas da igreja, tá bom? No primeiro tópico, vamos falar aqui sobre imagens que descrevem um relacionamento. Então, são imagens que vai descrever esse relacionamento que nós temos para com Cristo, que a igreja tem para com Cristo, tá? E o primeiro item desse tópico é a noiva de Cristo, tá? Vai falar assim, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura de noiva como a de esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Vamos lá, vou acompanhar aqui junto com você, não deixe nada pré-marcado, até porque nós temos o nosso tempo aqui suficiente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim, Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, Paulo falando aí para a igreja de Coríntios, falando aí contra os falsos profetas que vinham se levantando, e ele falando sobre essa questão de nós se apresentarmos a Cristo, como a noiva de Cristo, tá? Quando nós falamos a noiva de Cristo, traz uma representação de virgem, de pura, a noiva que não ainda teve nenhuma noite de núpcias, vamos dizer assim, que nunca foi tocada, nunca foi corrompida, vamos dizer assim, pelo pecado, pelos prazeres carnais, Então, nós, como a noiva de Cristo, como a imagem da noiva de Cristo, nós temos que ter em nós que nós temos que se abster dos desejos carnais,
que tem que haver em nós a noiva, uma castidade, né? Uma pureza, uma fidelidade, tá? E é assim que era procurado ser tratado antigamente, vamos dizer assim, os relacionamentos, né, que a gente ouve, e hoje também muitas pessoas procuram praticar isso, né? Não querer se relacionar com ninguém antes aí de conhecer aquela pessoa que é a que Deus preparou, a escolhida de Deus. E aqui está representando nós perante a Cristo. Então, para que nós tenhamos essa imagem, nós precisamos se resguardar dos falsos profetas, dos falsos ensinos, de tudo aquilo que vem nos contaminar e tirar de nós essa pureza, que vem nos tirar a nossa fidelidade que nós temos que ter para com Deus, para com Cristo. Então, tudo que está envolto de nós, que de alguma forma quer tirar nós desse relacionamento com o nosso noivo, né, vamos dizer assim, como está se destacando aqui no texto, que nós temos que se abster disso, tá? Temos que se abster, tem que ser a nossa postura. Esse é o ensino que nós estamos aprendendo aqui, tá? No item 2 vai falar sobre a esposa de Cristo. Vai falar assim, ó. Paulo retrata também de forma vivida a imagem da igreja como a esposa. Efésios 5, versículo 25 e 26. Fala assim, ó. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, aqui é uma troca, vamos dizer assim, que está falando sobre como marido. Aqui nós podemos falar sobre a representação do nosso noivo, de Cristo, né? Como Cristo se dedicou, como ele amou a igreja, como ele se entregou, como ele se santificou, como ele se purificou, ela pela palavra dele. Então é o trato do marido do noivo de Jesus Cristo para conosco, com a esposa, né? Quem é a esposa? Que somos nós. Então, é um relacionamento de idas, de idas e vindas, né? Vamos dizer assim, na questão de que assim como Cristo nos amou, se sacrificou, nos purificou pela palavra dele, assim também nós temos que se entregar a ele. Assim nós também temos que se dedicar a ele, né? Então nós somos vistos uma imagem como a esposa de Cristo, tá? Aqui na página 9, está destacado aqui em vermelho, essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, aqui vai falar sobre esse parâmetro que, como Cristo amou a igreja, a Bíblia fala sobre isso, né? Que assim o marido também deve amar a sua esposa, né? Sacrificando, se santificando por ela, né? Então, são padrões, são regras, são princípios que aqui está sendo destacado para nós como a esposa de Cristo, que é um relacionamento aí, né? Fundamentado aí no amor, né? Na entrega, no sacrifício, né? No zelo de um para com o outro. Então está bem claro que aqui Paulo em Efésios está falando sobre isso, né? Que assim como Cristo se entregou, nós temos que se entregar a Deus também, tá? Aqui fala sobre a lavagem, no final do versículo 26, fala assim, ó, para santificar, purificando com a lavagem de água pela a palavra, né? Então, a lavagem pela palavra de Deus, a dedicação na palavra. É isso que a esposa de Cristo tem que ter, uma dedicação à palavra de Deus. A Bíblia diz, meditar nela dia e noite, né? Que sempre tem que haver dos nossos lábios o que? Os louvores, a adoração, a palavra de Deus sempre em nossos lábios. Então nós, como a esposa de Cristo, nós temos que ser uma esposa dedicada, tá? Nós temos que ser uma esposa dedicada. Imagina nós se apresentarmos a Cristo aí de qualquer maneira, não é verdade? Nós, como aqui está usando o parâmetro do relacionamento de casais cristãos, imagina você que é marido, você de repente tem um relacionamento na sua casa com a sua esposa e a sua esposa te recebe de qualquer forma, né? Eu não falo de qualquer forma na questão do traje em si, eu falo no tratamento, né? No zelo, na parceria. Você chega na sua casa, você está no seu lar e a esposa não te trata bem, vamos dizer assim, né? Então
é algo que não vai agradar você como marido. E assim é da parte que Deus espera que nós venhamos se apresentar a Ele, com dedicação, com zelo, com santificação, com comunhão, né? E como nós alcançamos isso? Se dedicando às coisas de Deus. Isso é muito simples, né? Quanto mais nós chegamos próximo e perto das coisas de Deus, mais nós vamos ter vontade e desejo de estar próximo e reconstruir esse relacionamento, né? Um casal que não tem um relacionamento, que não tem essa comunhão, que não tem essa conversa, que não tem esse cuidado, né? Que não tem esse zelo um para com o outro, vai acontecer um distanciamento. Então, da mesma forma, a esposa se apresentar em Cristo. Até porque, irmãos, nesse mundo nós temos uma peregrinação aí pela frente, né? Deus permitiu os anos que vamos viver, nossa caminhada é longa, e aí tem que ser longa como esposa de Cristo, tá? No item 3 vai falar o rebanho de Deus, tá bom? Eu quero ler Atos 20, 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o discurso de Paulo aí para os anciões da igreja de Éfeso, né? E quero ler também 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntária, não por própria ganância, mas por boa vontade. Então aqui está falando sobre isso. Eu quero fazer a leitura do início, fala assim, ó. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, né, aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação que existe entre a ovelha e o pastor. Então é uma metáfora que tem que haver essa relação, né, daqueles que estão à frente, né, dos anciões, vamos falar hoje dos pastores, tal, para com o rebanho de Deus, tal, dando esse exemplo, que é uma metáfora, né? Como que é uma metáfora? Eu falo assim, aquela pessoa tem uma força de ferro, né? Então aquela pessoa ela é forte, ela tem uma força, ela é forte. Então é uma metáfora que está usando do rebanho para com o pastor, mas para nós aqui falando sobre Paulo na época dos anciões para com os membros da igreja, que nós os pastores aí o trato que ele tem que ter com o povo de Deus, né? Que nós somos vistos como imagem de rebanho. E nisso nós temos que trazer que o pastor, aquele que está à frente, ele é o exemplo, né? Ele é o exemplo nesse trato, né? Dominando com força, com violência, com ganância, que é isso que está falando aqui. Nada disso. Mas tem que ser um trato no amor, né? É isso, que Cristo, ele nos amou, né? A verdade é essa, ele tratou todos com amor. Se nós olharmos a passagem de Jesus Cristo por essa terra, toda ela foi com amor. Às vezes nós falamos muito do que Jesus falou e falamos pouco do que Jesus praticou, né? Então Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus entrou na casa do cobrador de impostos, né? Jesus vivia ali no meio daquelas pessoas que tinham os defeitos, que tinham as suas dificuldades, aquelas pessoas que estavam longe, né, dele, né, do próprio Deus, das pessoas que estavam nos seus pecados, né? Ele cuidava daquelas pessoas que estavam endemoniadas, aquelas pessoas que tinham espíritos imundos, né? Então nós vemos Cristo, ele peregrinou nessa terra com amor, cuidando dos necessitados, cuidando daqueles que precisavam. E na verdade nós vemos na Bíblia Jesus questionando muito mais quem? Os doutores da lei, né? Os escribas, os fariseus, aqueles que estavam no templo, né? Que muitas das vezes colocavam peso, né? Um castigo com as suas indulgências, né? De acordo com a religião, né? Colocavam peso sobre as pessoas aí. Então não é isso, tá? Tópico 2 vai falar imagens que descrevem a função. Então vamos falar sobre isso agora na página 9, tá? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do Antigo Testamento, que havia um povo, né, que Deus tinha feito um pacto com o seu povo, então tem uns exemplos dos versículos, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Então, debaixo desse novo pacto, nesse item 1, nós temos a geração eleita. Geração quer dizer gênesis, traduzido como geração, possui sentido de raça.
o Novo Testamento mostra que Cristo, tanto judeus, gentios, fazem parte de uma geração, raça, tem distinção de cor, de sexo, estado social, Cristo forma uma geração. Então, aqui está falando que nós somos a geração eleita, né? O povo adquirido por Deus, pelo sangue de Jesus que padeceu na cruz do Calvário. Todos aqueles que aceitar Ele, que buscar Ele, que se batizar, seriam salvos. Não é mais apenas o pacto que tinha no Antigo Testamento, que era com o povo judeu, com o povo de Israel, né? Que Deus tinha um pacto com aquele povo. Após o Novo Testamento, o Testamento, a vinda de Cristo, Cristo, ele tem para conosco esse pacto, que todo aquele que for até Ele, todo aquele que Ele escolheu, todo aquele que Ele chamar, né? Jesus falou, ninguém vê ao Pai, ninguém vê a mim, ao qual o Pai não chamar. Então nós somos eleitos de Deus. Olha que maravilha, né? Louvado seja Deus. No item B, vai nos chamar de o sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo. Deixa eu pular aqui. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família de Arão para oficial como sacerdotes da igreja. Então, aqui está falando que o Senhor nos escolheu como sacerdócio real. Tá? Lá, aqui está dando um exemplo de Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés, que após a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que ele foi constituído como sumo sacerdote do tabernáculo. Tá? E os filhos deles também. Por mais que lá para frente, depois 2 filhos deles ofereceram, né, sacrifícios errados, aí, fogo estranho, diz a Bíblia, perante Deus, e eles foram mortos, né, que é Nadab e Abiú, né? E qual que era a função do sacerdócio, né? Era de coordenar os cultos, os sacrifícios. Então, a palavra de Deus diz que Deus nos constituiu, né, reis e sacerdotes. Deixa eu ler Apocalipse capítulo 1, versículo 6 aqui, que eu separei. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó. E nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e ele seja a glória e o poder para todos sempre, e amém. Tá? Então aqui está dizendo que uma das nossas funções como sacerdócio é apresentar o nosso culto a Deus, né? Hoje nós somos sacerdotes, hoje nós não precisamos, como no Antigo Testamento, que ia lá, levava as petições até o sacerdote, e eles entravam lá no templo, no lugar santo dos santos, e levavam os pedidos, as orações, né? Não, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou. Hoje nós temos livre acesso perante o Pai. Que as nossas orações subam hoje como incenso na presença de Deus. Antigamente eles acendiam incenso para eles. Hoje as nossas orações sobem como incenso suave na presença de Deus. Então, o sacerdócio santo é aqui, apresentar o nosso culto a Deus, os nossos sacrifícios, né? A nossa adoração a Ele, tá bom? Na parte C desse item, fala nação santa e um povo adquirido, tá? Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, tá? Povo adquirido. Essa é uma figura muito forte que retrata uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Deixa eu ler 1 Coríntios 6:20. Lembrando que nós estamos no item C, tá? Nós estamos no tópico 2, imagens que descrevem função, no item 1, e nesse item 1 nós temos aqui o item C, tá? Deixa eu ler 1 Coríntios 6:20. Olha o que diz aí, ó. Vou pegar a Bíblia aqui. 1 Coríntios 6:20. Pode procurar na sua Bíblia aí também, tá? 1 Coríntios 6:20 diz assim, ó. Fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E João 3,16, que é conhecido aí, né, dos irmãos, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos adquiridos, nós somos escolhidos por Deus, né? Isso aí é muito claro aqui, que nós temos
esse privilégio, né, de ser comprado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, né? Então aqui essa lição está falando de vários privilégios aí que nós temos aí de sermos escolhidos por Deus. Só isso aí é motivo de nós, né, buscar ter mais compromisso com Deus, poder reforçar mais a nossa comunhão com Deus, tá? Que para nós que cremos em Deus, que cremos em Cristo, que cremos na sua segunda vinda, que Ele vai nos levar e vai nos arrebatar e vai, né, nos levar a viver nessa morada eterna com Ele, isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso não tem preço que pague, apenas o preço do sangue de Cristo, né? Nós temos o item 2 aqui, que vai falar sobre o corpo de Cristo, tá bom? Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. Tá? Aí que fala para nós lermos aqui, ó, 1 Coríntios. Nós já estávamos em Coríntios aí mesmo, né? Vamos aqui no Romanos Coríntios. Vamos aqui no capítulo 12 e versículo 12, tá? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. 13. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dados a beber de um só Espírito. E eu quero ler também aqui, 1 Coríntios, capítulo do 12, eu já li, do 12 ao 13, né? Deixa eu ver se é 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui, 2, 1 Coríntios 2, vamos ler aqui, deixa eu ver, versículo 11. Não, é o 12 mesmo, do 12 ao 13. Então aqui está destacando que nós somos o corpo de Cristo, né? Que todos nós temos que estar em funcionamento, cooperando um para com o outro, né? Aqui está falando que nós temos que estar vivendo em harmonia, em unidade, né? Que um item um membro, melhor dizendo, membro desse corpo, um depende do outro. Então, nós somos o quê? Visto como uma imagem do corpo de Cristo. Então, nós precisamos, primeira coisa, estar em união, né? Nós temos que estar em repleto acordo, né? Para que as funcionalidades desse corpo venham a funcionar de forma correta. Imagina uma perna sua está querendo dar um passo para frente, a outra perna sua está querendo dar um passo para trás, não é verdade? Não tem comunhão. Então, quando nós falamos de um corpo, nós temos o entendimento e entender que a Bíblia diz que ele é a cabeça, né? Que Cristo é a cabeça do corpo da igreja e que nós temos que obedecer e ser direcionados por Cristo. Porque aquilo que a nossa mente, né? A cabeça, falamos de mente, falamos da nossa cabeça, a funcionalidade ao qual ela quer, a ação que nós temos que dar, que seja um passo para frente, que seja de fato um passo para frente. Então tem que estar em coordenação com quem? Com Cristo. E os irmãos com os irmãos, que somos um corpo unidos em Cristo Jesus, né? Então tem que haver em nós aqui uma união, uma comunhão, para que tudo venha a funcionar conforme seja a vontade de Deus, conforme que Cristo é a cabeça da igreja. Tá? Então, para isso, precisamos ter essa comunhão entre nós, ter esse discernimento, né? Não atrapalhar, não servir de empecilho, pelo contrário, deixar com que essas funcionalidades venham a se destacar, né? E até porque nós somos a imagem de Cristo, tá? Então, o corpo de Cristo é isso. Nós temos que se apresentar a Deus, né? Em santificação, em oração, em comunhão, que é a igreja, tá? Eu lembro ali de Ezequias, que quando ele restabeleceu os cultos, a Bíblia diz ali que ele uniu, chamou os levitas, chamou os sacerdotes, apresentou sacrifício a Deus, eles se apresentaram diante do Pai como um corpo, né? Que o povo tinha abandonado, deixado de cultuar a Deus.
E ali ele foi restituindo o culto em Israel. A Bíblia diz que até ele que restituiu a Páscoa, que o judeu não está mais nem comemorando a Páscoa, para você ter uma ideia. Mas para que isso acontecesse, eles se juntaram unidos, se santificaram, pediram perdão a Deus, buscaram comunhão. Os levitas, os sacerdotes, após isso eles regularam o que cada sacerdote e os levitas iam fazer, porque estavam chegando várias primícias, vários dízimos, estavam chegando vários sacrifícios ali diante do templo, então cada um tinha a sua função, cada um era coordenado naquilo que ia fazer, e a Bíblia diz que Deus se agradou de tudo isso, né? Então, o corpo de Cristo tem que haver essa união, tá bom? No último tópico, no tópico 3, vai falar imagens que descrevem a habitação. Né? Então vai falar de que Cristo ele habita em nós. Vamos aqui para o primeiro item, que é santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, habitação de Deus. Individualmente, cada crente é o templo do Espírito Santo. Então vamos ler 1 Coríntios 3,16. Estamos aqui em Coríntios, né? Fala assim, ó. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Né? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, olha que maravilha, né? Aqui está nos colocando aí que nós somos o santuário de Deus, que o Espírito, olha que coisa séria isso, que o Espírito de Deus, ele habita em nós, né? Até difícil assimilar isso, a verdade é essa, né? O Espírito de Deus que habita em nós. Acho que tem muitos cristãos, muito crente que não tem ideia do que de fato é isso, né? A grandeza de que o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, irmãos. Olha que maravilha, né? Então, nós somos descritos como uma habitação de Deus. Por quê? Porque Deus conta conosco. Deus habita em nós, para Deus agir em nós, porque Ele conta conosco nessa terra, para levar o Evangelho, para levar a palavra, né? Para orar pelas pessoas, levar cura, levar libertação, porque quem age é o Espírito de Deus, quem age é o Espírito Santo através de quem? De nós, né? Que nos coloca aqui como templo. E aqui fala sobre a questão de que ai daquele que destruiu o corpo, né? O que destrói o corpo? O pecado, a divisão, né? Isso nos afasta do Espírito de Deus de nós. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Porque nós somos santuário de Deus. O Espírito de Deus ele habita em nós, mas se nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, se nós começarmos a olhar para as coisas desse mundo, começar a deixar com que as corrupções desse mundo, os desejos carnais começam a entrar na nossa mente, descer para o nosso coração, que a Bíblia diz que é do coração do homem que procede a malícia, a maldade, né, e assim sucessivamente, o Espírito de Deus ele vai se afastando de nós, tá? Vai se afastando. Então nós temos que ter essa consciência, que nós somos o santuário de Deus e ter esse compromisso para com Ele. Aqui diz que nós somos a casa de Deus, tá? Quero ler 1 Timóteo 3,15. Vamos lá em 1 Timóteo. Tessalonicenses, Timóteo, né? 1 Timóteo 3,15 diz assim, ó. Para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Tá? Aqui está falando, a igreja é descrita como a casa de Deus, esse conceito de igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, que o povo de Deus é retratado como uma casa, aí como uma família, né? Então, aqui fala sobre que a nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Então aqui primeiro vai falar lá em Gênesis 35:11. Deixa eu ler aqui. Vou pegar para ler que a gente já faz um 35:11. Ó, fala assim. Ó. Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te.
uma nação, sim, uma multidão das nações sairão de ti, e reis procederão dos seus lombos. Então, a casa de Deus, a família de Deus, vamos dizer assim, que aqui está retratando sobre isso, que a igreja forte, a família, ela se floresceu em Jacó, que é o que está falando aqui. Né? A partir de Jacó, Deus tinha feito a promessa a Abraão, que de ti será feita muitas nações, Abraão, né? Seu filho de Isaac e Jacó. Né? E nós sabemos que floresceu de fato ali em Jacó. Né? Que de Jacó depois também teve os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, então foi se disseminando aí a família do povo de Israel, né? Pela terra. De fato ali floresceu após Jacó. Tá? E aqui está falando que nós somos a coluna. É isso que eu quero destacar. Que nós somos a coluna. Deixa eu ver, eu anotei aqui, ó. Coluna que sustenta a verdade. Então é isso. Permanecer o que? Na verdade. A casa de Deus, nós como a casa de Deus, nós temos que permanecer o que? Na verdade. Nós somos coluna. Né? Imagina quando você vai construir uma casa, em determinados lugares você tem que colocar o quê? Uma coluna para sustentar toda aquela parede, né? Para sustentar tudo aquilo que você vai construir naquela área, tá? Então nós como casa de Deus, nós somos a coluna da casa de Deus. E o que nos sustenta como coluna? A verdade, a palavra de Deus, isso nos sustenta, a verdade. Porque o mundo ele está corrompido, está cheio de mentira, né? O mundo está cheio. Hoje nós vemos, infelizmente, as questões de sociais, sexuais, né? O mundo está contaminado, irmãos. É isso que nós vemos aí fora. A verdade é essa, tá? Mas o que nos sustenta em estar na casa de Deus, em estar aí como coluna da casa de Deus, é a verdade, é a palavra de Deus. É isso que nos sustenta, tá? E que floresce em nós como coluna da casa de Deus, isso floresce sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus tinha uma bênção para Abraão, para sua descendência, e Deus cumpriu. Tá? Então, quando Deus chama eu e você, que nós, como diz aqui o tópico 3, essa função que nós temos, que é uma função de ser coluna na casa de Deus, Deus não chama só para mudar a sua vida, Deus chama para mudar a sua descendência. Então, é um compromisso que você que está aqui, que a partir de você, que os seus filhos também é povo de Deus. Então você pode estar aqui e falar, pô, mas meu filho não está, mas ele vai estar. Porque se Deus chamou você, Deus chamou ele também. Ele é povo de Deus, ele é descendência. Tá? Então nós somos a coluna para sustentar e permanecer. Tá? O último item 3, o privilégio de ser a igreja. Tá? Então nós temos o privilégio, que vai falar, à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada pelos salvos, que se relacionam com Deus, por isso fazem parte do seu rebanho. Então está falando que a instituição era formada por salvos, né? E nós sabemos que foi Deus que nos escolheu, João 15,16. Vamos lá rapidinho, para terminar. Né? João 15,16 diz: não foste vós que me escolhesse, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, é o privilégio de nós sermos a igreja, o privilégio de nós sermos escolhidos. A Bíblia diz que não foste vós que escolheste, mas Ele escolheu a vós. Né? Então, nós somos uma instituição formada por salvos, né, pela graça, pela fé, pela misericórdia em Cristo Jesus. Então ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele, mas sim foi ele. Tá? É o privilégio. Isso é um privilégio. E de fato é. Né? Não tem nem o que falar muito sobre isso. Né? Ele nos escolheu, é um privilégio. Então nós temos que dar valor nisso, com certeza. A conclusão, nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo e tal. Então, acho que nós falamos sobre tudo isso aqui, né? Sobre a função que nós temos aqui na casa de Deus. Nós falamos aqui sobre o relacionamento que nós temos com Deus e que Cristo ele habita em nós. Então, uma lição que traz todas essas funcionalidades ao qual nós representamos como a imagem de Cristo, né? Então, eu espero que você tenha gostado e finalizado a nossa lição
que essa lição, que essas palavras venham ser uma semente no seu coração, que você permaneça aí na presença, na casa de Deus, né? E vamos para a próxima lição, no outro final de semana. Deus abençoe.